questão do Enem que você pode encontrar nas nossas videoaulas sobre patrimônio e diversidade cultural. Essa questão que caiu no Enem trabalha com o tema da pobreza. Esse é o eixo central do nosso texto base, a pobreza, né? E o que é a pobreza? Ora, de acordo com o texto, em algumas línguas do Moçambique, a pobreza nem sequer existe como conceito, como palavra, né? De acordo com essa cultura, a pobreza é não ter parentes. Pobreza é a solidão, é a ruptura das relações familiares. Isso é a pobreza. E aí a gente se depara com o enunciado desse exercício. O enunciado está pedindo para a gente ir além da esfera econômica, está dando essa dica, olha, não vamos ficar presos em economia, porque a gente costuma ligar pobreza com falta de dinheiro, né? E a gente está vendo que em outras culturas não é isso que significa pobreza. Então, se não é isso, se não é essa questão econômica, a pobreza vai estar associada a quê? Estaria relacionada com a ancestralidade? Sim, está relacionada com a ancestralidade, mas não com a afirmação das origens ancestrais, como diz a alternativa A. Seria a negação dessas origens ancestrais. Quando perde o vínculo com a ancestralidade, com os parentes, se torna pobre. Por isso que a alternativa A está errada. Seria então a sociabilidade? Sim, pode ser também. Fragilização das redes de sociabilidade. É exatamente isso que o texto está nos dizendo. No momento em que o indivíduo se torna só, que ele rompe com as relações familiares, ou seja, ele está rompendo com sua rede social, aí ele se torna o que nós chamamos de pobre. Essa é a alternativa correta, portanto. Vamos ver o erro das outras três, para não ficar em dúvida. Educação, né? Seria um problema? O texto não está falando de educação, então já dá para perceber que essa alternativa não está boa, né? Vamos ler ela. Padronização das políticas educacionais. Realmente foge totalmente à nossa ideia aqui. Não está falando sobre política educacional. Talvez com uma padronização volte a haver vínculos, que o problema aqui é a ruptura de vínculos. Talvez um padrão chegue aí a estabelecer vínculos, né? De todo modo, fugiu demais do que a gente está procurando. Agricultura. Fragmentação das propriedades agrícolas. Novamente, não fala nada sobre agricultura. Mas se a gente quiser pensar na agricultura, a fragmentação das propriedades seria uma distribuição de terras, de terras em menor quantidade, né? Menor extensão, não em latifúndios, mas pequenas propriedades. Essas pequenas propriedades são cultivadas e trabalhadas por famílias, ou seja, essa alternativa D faria com que aumentasse os laços sociais e familiares e os indivíduos, portanto, se tornassem mais ricos e não mais pobres. Por isso, está fora a alternativa D. E a última alternativa, comunicação, né? Globalização das tecnologias de comunicação. Uma globalização, o advento das tecnologias de informação vão unir as pessoas e não separá-las. E o problema aqui é justamente a separação das pessoas com seus familiares. Portanto, essa aqui está errada também. A única alternativa correta é a B. Chegou a hora da gente ver uma das questões mais difíceis que caiu no caderno de Ciências Humanas. Pelo menos é uma das mais difíceis em Sociologia, com certeza, e muita gente errou. Se foi o seu caso, se você ficou em dúvida nessa questão, presta atenção aqui que você vai entender ela direitinho. Começando pelos textos, né? São dois textos aqui, o texto 1 e o texto 2. Nesse texto 1 está falando sobre fronteiras. As fronteiras separam e também unem, né? Elas separam e unem ordem social e conflito. Elas podem fazer esse papel de separar certos conflitos. Tem algum conflito aqui, vamos tacar uma fronteira e na força bruta, né, com a fronteira a gente separa esse conflito e também o que está dentro dela vai ali ficar unido.
E o texto 2 também está falando de fronteiras, com outro termo, né? Está usando mais barreiras aqui, mas é a mesma ideia de fronteiras. Texto 2 do Bauman, aliás, né? Que a gente tem aula sobre eles, você pode encontrar temas sobre globalização, como esse aqui, por exemplo, nos nossos módulos. E aqui o Bauman está dizendo que as fronteiras servem para o dinheiro, mas saindo as fronteiras. O mundo atual, globalizado, está retirando as fronteiras do dinheiro e de tudo mais que envolve o dinheiro, como mercadorias, ideias que são lucrativas. Então, essas fronteiras estão deixando de existir. E o preço para essas fronteiras deixarem de existir é surgirem outras fronteiras, como as fronteiras das nossas raízes. De alguma maneira, como diz ele, né, em alguma consequência, seja física ou seja espiritualmente, tem grupos que perdem suas raízes para que o dinheiro consiga circular. Ou seja, a gente tem aí dois polos, dois lados. Ao mesmo tempo em que as fronteiras retiram algo, elas colocam outro algo. Então tá aí uma via de mão dupla, né? É uma balança que está pendendo para um lado ou para um outro. E vamos ver qual dessas alternativas está explicando sobre essa ideia de fronteira. Seria, portanto, fronteira está ligada com a ideia de liberação. Repara aqui que a gente já pode, por esses conceitos que aparecem, são as primeiras palavras de cada enunciado, de cada alternativa, a gente já consegue ter uma ideia de qual seria a alternativa errada e correta. Porque tem que ser alguma alternativa que dê esses dois lados. E aqui a gente só tem um lado, liberação. Há uma liberação, mas também há um aprisionamento com as fronteiras. E essa liberação seria a liberação da circulação de pessoas. Por um lado, pode liberar circulação de pessoas. Por outro lado, também pode restringir outros grupos de circularem. Ao mesmo tempo que favorece um grupo, pode desfavorecer outro. Ao mesmo tempo que pode favorecer um grupo que tenha dinheiro, pode desfavorecer outros grupos que não tenham. Pode favorecer a união de alguns grupos, pode favorecer a separação de outros. Então, essa alternativa A não está dando esses dois vieses, esses dois lados, por isso ela está errada. A B é a mesma coisa. Se tem a preponderância, teria algo mais questionável aí também, né? Diz assim, né? Preponderância dos limites naturais. Preponderância dos limites. Também está sendo questionado esses limites. Coloca limites ou tira limites? A natureza também aqui não é o que está em jogo, né? É uma relação cultural, humana, não a natureza. Não é um rio ou uma montanha que está fazendo o papel de fronteira aqui. São ideias, são conflitos, são pessoas, são dinheiros. Dinheiros no plural fica estranho, né? Mas o dinheiro é o capital que também está fazendo esse papel, não a natureza. Por isso, o item B também está errado. O item C, supressão. Bom, até faz sentido pensar em supressão. Se tivesse também o oposto, né? Que está suprimindo algo, mas está colocando algo no lugar. E a sua alternativa C não está dizendo isso. No caso, diz supressão dos obstáculos aduaneiros. Os obstáculos, alguns estão sendo retirados, outros estão sendo postos. E não está falando nada sobre obstáculos aduaneiros especificamente, né? Ainda que eles estejam saindo, porque, poxa, sem obstáculo aduaneiro, o dinheiro circula melhor. Ok, isso está correto. Mas não é só isso que está falando. Está falando, ambos os textos, estão dizendo também que se retirou este obstáculo, está colocando algum outro. E isto que está sendo posto não está claramente aqui na alternativa C. Por isso ela está errada. Já a alternativa D fala em desvalorização. Se tem uma desvalorização, deveria haver uma valorização também. E há. No caso, desvalorização da noção de nacionalismo. Ok, a gente até pode pensar que o nacionalismo esteja sendo desvalorizado, né? No momento em que o dinheiro, o capital, quer circular, o nacionalismo é o que menos importa aí. Mas por isso mesmo vai surgir uma outra barreira, vai valorizar uma outra coisa, que é a segregação de excluídos sociais. Eles vão ser barrados dessa circulação livre aqui. Por isso, o item D está errado. Sobra o item E, uma seletividade. Isso está correto.
está selecionando os pontos. Não está nem dizendo de um lado nem do outro. Está dizendo que vai selecionar elementos de um lado, selecionar elementos do outro lado. No caso aqui, seletividade dos mecanismos segregadores. Ora, há uma segregação. Você segrega alguns tipos de pessoas, alguns grupos, segrega as raízes de alguns desses grupos. E, para isso acontecer, o dinheiro ganha apoio, ganha suporte. Então, eu segrego algo para conseguir separar uma outra parte. Eu separo as duas partes. Eu seleciono aquilo que vai ter livre acesso e aquilo que vai ser barrado. É isso que os dois textos estão dizendo. Algumas coisas, alguns grupos serão barrados, serão impedidos, terão uma fronteira, uma barreira de acesso, enquanto outras coisas e outros grupos terão liberdade de acesso. Há uma seleção do que é que vai ser barrado e permitido. Por isso, o item E é o correto. Uma questão sobre política, que você encontra em políticas afirmativas. Nessa questão, o autor aqui, que é o Clastres, está comparando um outro tipo de sociedade diferente da nossa. Sociedade mais tribal. Ele olha para o chefe nessa sociedade. O chefe vai ter que papel de acordo com o Clastres nesse tipo de sociedade? Seria ele estaria encarregado de exercer o poder, de ter uma autoridade, de exercer uma dominância e gerir o Estado, ou manter uma ordem social, resolver conflitos, mais preocupados não em ter o poder, mas em resolver, em cuidar dos cidadãos ali. Nesse tipo de organização cultural, é esta segunda opção aqui. Esta é a opção correta. De acordo com o texto, cabe ao chefe ter uma ordem, exercer uma ordem social, e ele se torna chefe por causa dessa ordem social. Os indivíduos nessa sociedade reconhecem o chefe como chefe porque ele está aí ajudando a sociedade se unir. O modelo que está se contrastando aqui, que é o nosso modelo, o modelo que a gente está acostumado a vivenciar, é esse que exerce um poder, uma autoridade, uma dominação. É isso que a gente não está querendo nesse exercício, tá? Cuidado para não confundir um com o outro. Geralmente a gente liga a política ou uma chefia neste item aqui. O que o Clastres está mostrando é que existem sociedades que estão ligadas não com isso, porque nem nada a ver com isso aqui, mas com isto. E para entender e resolver bem essa questão, tem que ter isso em vista. O enunciado diz assim para a gente que o modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o Estado liberal burguês, porque se baseia em, ou seja, o nosso Estado liberal burguês, é o que a gente vive, está nesse ponto aqui. Todas as alternativas erradas estão falando algo referente a isso. A alternativa correta está falando sobre isso daqui. Vamos analisar as 5 alternativas. A alternativa A fala em imposição e hierarquia. Diz assim, imposição ideológica e normas hierárquicas. Imposição e hierarquia está de acordo com a sociedade, manter um equilíbrio, uma harmonia social, ou tem mais a ver com ter o poder, ter a autoridade? Tem a ver com este caso aqui, né? Por isso está errado. Alternativa A está fora. A alternativa B, algo ligado ao divino e à monarquia, né? As monarquias teriam aí uma base num poder divino. Ou seja, é um poder, é uma autoridade, né? A monarquia é um rei ali, mandando e desmandando em tudo. Ou seja, está fora também, né? E o consenso e a autonomia? Isso é algo diferente. Diz assim a alternativa C. Intervenção consensual, ou seja, que o chefe só faz intervenção porque a própria sociedade
consente que tenha que haver essa intervenção, e autonomia comunitária. Quer dizer que este poder não está nas mãos do chefe, é a própria comunidade que tem autonomia para se autogerir. Então, esta alternativa está bem mais próxima do que a gente está procurando. Vamos ver as outras duas para garantir. Algo jurídico e contratual. Mediação jurídica e regras contratualistas. Essa mediação jurídica é o exercício do poder também. O Estado moderno surge com um aparato jurídico. E por outro lado, esses contratos sociais também vêm do Estado moderno, surgem com teorias contratualistas, de modo que o governante faça um contrato para ter o poder, faz um contrato com a sociedade e assim ganha o poder, ganha a autoridade. E não é isso que a gente está querendo, a gente quer um outro molde, por isso tá fora. Gestão e tributos. Ora, gestão é justamente a ideia de poder, autoridade. A ideia de política, como a gente está acostumado, é gestão, é gerir o Estado. Não existe um político que não é gestor. É praticamente sinônimo, é a mesma coisa. Se está fazendo um papel de gestão do coletivo, é um papel político. É um papel de exercício de poder, exercício de autoridade. E essa comunidade tribal, onde há o chefe, o poder, a gestão, não é feita pelo chefe, é feita pela própria ordem social que se autogere. E aí não faz sentido cobrar tributos das pessoas, né? Não vai fazer esse papel de gerenciar, cuidando dos impostos. Quem vai mexer com impostos é este modelo aqui, não este. Por isso está fora a alternativa E. A única alternativa correta, portanto, é a alternativa C. Uma questão que aborda luta pela conquista de direitos. Direitos políticos, sociais, econômicos, direitos humanos. Esses direitos estão sendo retratados, ou o problema da falta de direitos, estão sendo tratados no texto como crise humanitária. Mais especificamente nos casos de refugiados. E aí, a gente tem 5 alternativas querendo saber quais são as causas dessa crise aqui. Ou seja, qual dessas 5 alternativas é a causa dessa crise humanitária? Retratada no texto, repito, no caso aí são refugiados, né? Pessoas que estão, como diz ali o relato, estão em todos os lugares e lugar algum, né? Estão em todos os lugares porque elas estão espalhadas pela cidade inteira. No caso, a cidade aqui é Beirute, no Líbano, estão espalhadas pela cidade inteira, mas como são pessoas carentes de direitos, como essa crise humanitária e a falta de direitos, elas são excluídas socialmente, por isso elas não estão em lugar algum, como se elas não existissem. Tá lá, mas a gente finge que não vê. E aí, qual então seria a causa? Seria catástrofe natural, né? Migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural? Não. Raramente a natureza vai fazer esse papel. Raramente eu digo porque é muito comum nas questões de Enem pegar problemas culturais, problemas sociais e botar a culpa na natureza. E, geralmente essas questões, essas alternativas são falsas. E aqui é o caso também. Seria então a hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Quer dizer que são grupos que são homogêneos e eles foram obrigados a se tornar heterogêneos? Não, isso não é causa de refugiados, né? As pessoas têm, mesmo grupos que sejam mais fechados, podem sofrer impactos dentro da sua sociedade, dentro do seu meio, vão sofrer impactos, mas isso não vai causar refúgio, situação de refúgio. Vai causar talvez algum conflito interno, alguma reestruturação interna. Pode ser problemático sim, não estou negligenciando esse tipo de situação, mas estou dizendo que isso não é a causa de situação de refúgio. C. Desmobilização
voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Quer dizer então que quando aqueles que são cooptados por seita extremista voluntariamente se desmobilizam da sua cooptação, eles vão refugiar. Tá dando um nó que a gente não consegue nem desatar esse nó na cabeça, né? Então, vamos tirar essa alternativa que não tem a ver com desmobilização. A culpa da crise humanitária não é desmobilização voluntária pelos que estão em situação de refúgio. Seria então a peregrinação religiosa, né? Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Quando isso acontece, e a gente sabe que existe, né? Grupos que seguem seitas fundamentalistas, religiões fundamentalistas, e orientados por essa seita acabam entrando em conflito com outros grupos. Mas isso não é refúgio. Né? Se eu me alio a uma seita e vou invadir o teu espaço porque a minha seita mandou, eu não tô refugiado. Eu não sou refugiado. Portanto, eu sou, aliás, eu estou causando uma guerra, mas eu não sou o refugiado. O refúgio pode vir da ação dessa guerra. E isso pode acontecer, que é o que está dizendo no item E. Desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Quer dizer que os conflitos armados vão fazer com que as pessoas percam as suas terras. E aí pode ser por peregrinação religiosa, pode ser por até mesmo uma catástrofe natural, pode acontecer, mas não é um caso tão comum, mas pode acontecer. Mas o que vai acontecer dessa desterritorialização, nesse caso específico do nosso texto, é guerra. A guerra pode ser por vários motivos, pode ser em busca de recursos naturais, pode ser por questão religiosa, pode ser por questão geopolítica, estratégia, pode ser por 1000 assuntos. Não é o que nos interessa aqui os motivos dessa guerra. O que interessa é, houve guerra, há guerra, e essas guerras fazem com que os civis, que não tem nada a ver com a guerra, percam seus lares e vão para um território mais perto, mais próximo, no qual eles possam sobreviver. E isso é a causa dessa crise humanitária. Um exercício sobre democracia, que pode ser direta, indireta ou representativa. Nosso caso seria indireta ou representativa porque tem eleição. O texto fala sobre as eleições, né? O método de escolha dos líderes. Quem escolhe os líderes, quem faz a eleição? O cidadão. O cidadão pode entrar na urna e, de acordo com o texto, né, lá nos Estados Unidos, pode entrar na urna e lá é como um altar, né, ele é soberano. O cidadão tem a sua soberania. O que a gente tem que fazer é encontrar qual a alternativa que diz exatamente isso, que a democracia é essa soberania do cidadão a partir da eleição. A alternativa A vai falar em direito teísta, justificação teísta do direito, quer dizer que as leis estão baseadas em Deus. Tem alguma coisa a ver com lei e Deus aqui? Não, né? Então a gente elimina a alternativa A. B. Hierarquia de classes, né? Rigidez da hierarquia de classes. Hierarquia de classes é a falta de mobilidade entre as classes sociais. Uma classe social está no topo da hierarquia e manda nas outras classes e ponto final. Se fosse isso, o cidadão não teria soberania. O cidadão, o povo, estaria na parte mais baixa da hierarquia e não teria este poder frente à eleição. Por isso, esta alternativa também está errada. Administração formalista, né? ênfase formalista na administração. Quer dizer que a democracia, de acordo com o texto, está dando ênfase que a administração é algo muito formal, por exemplo, algo muito burocrático. Mas não é isso que está falando aqui, está falando sobre eleições e a participação da população na eleição. Não na administração, não na formalidade dessa administração e muito menos dando ênfase a isso. Por isso, está errada essa alternativa. Protagonismo do executivo, né? Protagonismo do executivo no poder. O executivo seria aqui a escolha, por exemplo, o presidente, né? O presidente é o principal cargo do poder executivo. Poxa, até faz sentido pensar aqui na eleição do presidente, mas está dizendo aqui que o protagonismo, nesse caso,
É do presidente? É do chefe de Estado? Não. De acordo com o texto, o protagonismo aqui é do cidadão. O cidadão está sendo soberano ao escolher o executivo. Por isso, essa alternativa está errada. Por fim, a centralidade do indivíduo na sociedade. O texto está colocando o cidadão no centro aqui como soberania, ou seja, é o indivíduo que está soberano, é o indivíduo que está no centro das atenções nesse texto que caiu no Enem. Por isso, a alternativa E. Exercício sobre a relação entre o ser humano, o homem, e a natureza, né? De onde vem aí o âmbito social e cultural. Neste exercício, o texto base é uma propaganda. Dê uma olhada nessa propaganda para refrescar tua memória. Aí, né, seria um remédio, um remédio para a saúde da mulher, com o slogan "Ela seria adorável se não fosse doentia", né? Dizendo aí, vem todo o texto dizendo que a mulher precisa ter uma saúde, uma boa saúde, para ser adorável. E eu destaco duas passagens desse texto que está nessa propaganda aí. Uma é que a mulher tem que se tornar adorável aos olhos masculinos. E a outra fala sobre o delicado corpo feminino. A partir dessas duas informações, nessa propaganda do remédio, a gente consegue responder a questão, que é querer saber qual seria essa suposta natureza que está falando sobre a mulher aqui. Né? Está implícito nessa propaganda ideias sobre o que seria a natureza da mulher. Seria algo relacionado ao pudor e ao instinto, né? Pudor inato e instinto maternal. Não estamos vendo nada sobre pudor aqui, um pudor que seja natural, tampouco está falando da mulher como mãe nesses casos aqui. Nenhum dos dois casos a gente tem essas informações. Por isso que a alternativa A está errada. Fragilidade e aceitação? Sim, isso aqui está correto. Vamos só ver as alternativas erradas e a gente confirma essa aqui como correta. Isolamento e autoconhecimento. Isolamento social e procura de autoconhecimento. Onde está dizendo que a mulher aqui é naturalmente um ser isolado? De maneira alguma, pelo contrário, né? No momento que fala que de se tornar adorável aos olhos masculinos, está levando em relação ao outro. Então, ela está sendo sociável, não isolada. E não tem nada de autoconhecimento aqui, né? Se basear apenas em propaganda de produtos para eu guiar a minha vida, isso não é autoconhecimento. Portanto, está errado o item C. Dependência, no caso aqui é dependência econômica. Onde está dizendo dependência econômica? Até poderia olhar, poxa, nessa sociedade machista, patriarcal, a mulher é submissa ao homem, né? Aqui até dá a entender isso, né? Que tem que tornar adorável aos olhos masculinos, mas não está clara essa dependência econômica aqui. Por isso, esse item já não está correto. E você conhece também, né? Desejo de ostentação. O que ela está querendo ostentar aqui? Apenas beleza, saúde? Não está claro essa ostentação aqui não. Não como algo natural, não. Um desejo da natureza feminina de ostentar. Aqui não está indicando nada disso. Portanto, errada. E a última errada, a alternativa E, futilidade, né, uma mentalidade fútil, e conduta hedonista, né, futilidade e hedonismo. Novamente, não tá falando nada sobre, assim como não falou de ostentação, não está falando sobre hedonismo, não está falando que a mente dela é fútil a partir dessas informações. Não temos elementos aqui para poder afirmar esse item E. Por isso a gente elimina também. Sobra mesmo o item que vai falar sobre fragilidade física. No momento que fala delicado corpo feminino, está dizendo que o corpo feminino é frágil, é fisicamente frágil. E necessidade de aceitação, né? Tornar adorável aos olhos masculinos quer dizer que a mulher precisaria ser aceita pelo masculino. Por isso, o item que responde, né, qual seria essa suposta natureza feminina lá na década de 40, 1940, seria o item B de
questão que vai abordar a globalização e novas tecnologias aqui. O texto diz o seguinte para a gente em resumo. De uma sociedade que estava preocupada em ser alguma coisa, passamos para uma sociedade que quer ter as coisas, não ser alguma coisa, mas possuir. E mais ainda, agora a gente passou de uma sociedade que quer ter, que quer possuir, para uma sociedade de parecer. Quer se mostrar, quer mostrar isso que tem. Não basta ter alguma coisa, tem que mostrar que tem. É basicamente isso que está dizendo o nosso texto. E ele está querendo saber qual das 5 alternativas seria um caso, um exemplo disso daqui. Né? De acordo com a alternativa A, seriam conhecimentos acumulados, né? Valorização dos conhecimentos acumulados. Conhecimento acumulado, acúmulo, está ligado com ter, não com parecer. Né? Você tem conhecimento, você acumula, né? Se você pode acumular coisas, você acumula conhecimentos. Então, isso aqui está na esfera do ter, não do parecer. Por isso, a alternativa A está fora. Exposição nos meios de comunicação. Sim, essa aqui faz bastante sentido e ela está correta. Vamos ver as outras e a gente volta para essa correta aqui. Vivência espiritual. Uma vivência espiritual, você conseguir ter, como diz a alternativa C, né, aprofundamento da vivência espiritual, isso estaria ligado com o ser, né? A busca pelo ser, o ser interior, etc. Então, não é isso que a gente está procurando. A gente está procurando parecer, não nem o ser, nem essa esfera do ter. Relações interpessoais. Poderia ser algo como ser, né? Você se torna, passa a ser um outro tipo de pessoa quando você fortalece as relações interpessoais, ou passa a ter mais contatos, mais amigos, etc. Né? Mas o parecer não está bem caracterizado aqui. E nas artes, né? Reconhecimento na esfera artística. A esfera artística é um desdobramento de ser. Você mostra um trabalho seu e esse reconhecimento é reconhecimento deste trabalho, dessa atividade, deste desgaste que a gente faz. É um reconhecimento que colocaria aqui na esfera do ser também. Se quiser colocar na esfera do ter, tudo bem, daria para colocar. O que não dá para pôr é na esfera do parecer, né? Não tá em questão aqui mostrar esta arte, mas é um reconhecimento dessa arte. Então, estaria mais vinculado para o lado de cá. Tá fora. O item B está correto quando fala exposição nos meios de comunicação. Esta exposição é justamente este parecer. Está se mostrando, usando os meios de comunicação para conseguir se exibir, né? Pode vincular aí também o ego das pessoas, pode colocar a vaidade das pessoas, né? Poderia usar aqui esta câmera que está na minha frente para me mostrar para você, né? Ou então a gente entra nos nossos smartphones e entramos nas redes sociais e postamos coisas e estamos o tempo todo usando os meios de comunicação para expor a nossa imagem. Por isso, a alternativa correta é B de Brian. Estude.